Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ana Cristina do Direito e Maternidade e hoje estamos aqui para mais um episódio do Direito e Maternidade Responde. Hoje a pergunta foi nos encaminhada pela Aline. Bom, a Aline quer saber se tem retorno sobre o afastamento de gestantes do trabalho nesta pandemia por ser grupo de risco. A pergunta que nos leva além da Aline, colocada pela Aline, é: afinal de contas, gestantes fazem ou não fazem parte do grupo de risco? Ué, Ana, como assim? Vou explicar. Bom, quando aconteceu a identificação dos grupos de riscos em razão da Covid, apenas as gestantes consideradas de risco, ou seja, a própria gestação era de risco, poderia causar algum prejuízo à saúde da mulher ou mesmo da criança, é que foram incluídas para o grupo de risco para efeitos de Covid. Em abril, o Ministério da Saúde, através de um protocolo de manejo clínico da Covid, ele acrescentou todas as gestantes e as puérperas no grupo de risco. Até, inclusive, a Cristiane Brito, que é titular da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, ela comemorou essa inclusão, destacando que as gestantes estão no grupo de risco pelo próprio fato de serem gestantes, né? E precisamos reforçar os cuidados, bem como garantir que o acompanhamento, tão indispensável ao período, seja realizado. Nesse sentido, buscamos o Ministério de Saúde e as secretarias locais para nos apoiar na disseminação de informações que possam ajudar a população. Então, a partir desse protocolo de manejo, todas as gestantes e as puérperas, aquelas que tiveram bebê nos seus 30 a 45 dias após, as mulheres que estão nesse tempo, estariam então no grupo de risco. Acontece que no dia 18 de junho de 2020, foi emitida uma portaria, a portaria 20 de 2020, em conjunto do Ministério da Economia e a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, que tem por objetivo estabelecer as medidas a serem observadas visando a prevenção, controle e mitigação dos riscos e transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho. São orientações gerais de como que os empregadores precisam agir, que medidas os empregadores precisam utilizar para poder suprir e proteger os seus trabalhadores. Inclusive, eles colocaram uma regra de obrigatoriedade de afastamento do trabalhador do ambiente de trabalho por 14 dias, caso tenha sido confirmado, suspeito ou os contratantes tiveram casos suspeitos ou confirmados da Covid-19. Acontece que nessa portaria veio também uma reclassificação do grupo de risco, que entre eles estava exclusivamente as gestantes de risco. Isso quer dizer, então, que a partir da portaria 20 de 2020, as gestantes e as puérperas estariam excluídas do grupo de risco. Somente as gestantes de alto risco são consideradas grupos de risco para efeitos da Covid. Mas seria essa a melhor solução? Bom, nós precisamos analisar a questão da insalubridade ou do risco dos efeitos da Covid, da exposição que nós temos a partir do ambiente que nós trabalhamos. Uma coisa em relação ao ambiente de trabalho, como o pessoal da saúde, eles estão a um nível de exposição. E nós, pelo fato de estarmos circulando na sociedade, estamos expostos de uma outra maneira. O que a gente pode apresentar como interpretação legal, e não da portaria, e também somado ao precedente do STF, o certo é que gestantes e lactantes não podem trabalhar em locais insalubres. A pergunta que fica é: seria a Covid-19 suficiente para considerar o espaço insalubre e afastar a gestante e a lactante do ambiente de trabalho? Para a gente entender o que é um espaço insalubre para fins de afastamento, dentro da legislação trabalhista, vai nos remeter ao estudo da NR15, anexo 14, que busca saber se o ambiente é ou não considerado insalubre. Tá? O anexo 14 é que é para fins de elementos biológicos. Tá? São 3 perguntas que precisam ser respondidas. Primeiro, existe no espaço a presença do risco biológico, ou seja, a Covid-19? O contato ao risco é permanente? A atividade está contemplada no anexo 14 da NR15? Essa terceira, quase sempre a resposta para grande parte das gestantes vai ser negativa. E aí nos leva à resposta: será que podemos afastar em razão da Covid ou não?
A questão é que assim, a insalubridade para efeitos de atenção à saúde da gestante, neste momento da Covid, a gente não pode limitar a RNR15. Não poderia, essa é a minha posição. Porque não existe um debate de adicional ou não ao percentual. O debate que a gente coloca é reconhecer a insalubridade do espaço de trabalho para justificar o seu afastamento do ambiente de trabalho. E quando a gente fala em afastamento do ambiente de trabalho, não necessariamente são interromper as atividades laborais da gestante. É retirá-la daquele espaço que está contaminado, tá? Então, é afastar o ambiente de trabalho para realizar o serviço em um outro espaço, de uma outra forma, inclusive numa outra função, se for necessário, porque a lei autoriza isso, tá? A fim de que dela continuar a atividade que implica no resultado econômico para o empregador. Somente quando for impossível, ou seja, eu não consigo que ela realize de uma outra forma, eu não consigo colocá-la em outro espaço do trabalho, em outro ambiente. Aí, neste caso, aí começa a se conversar sobre a parada das atividades laborais. E nessa parada, nós temos medidas a serem adotadas. Só que para chegar a essa conclusão, nós precisamos analisar diversos dados. Não é simplesmente, o ambiente é insalubre, teve um funcionário com contato à Covid. Para entender se vai se manter ou não a gestante e a lactante no ambiente de trabalho, precisa fazer uma análise pormenorizada da realidade da empresa, a sua realidade estrutural, os dados da cidade, o índice de Covid na cidade. E deve-se também ser adotadas todas as estratégias e medidas preventivas de segurança para o trabalho, alterando o espaço ou atividade. Não sendo possível mesmo alterar e sendo necessário a interrupção ou a parada das atividades da gestante, as atividades laborais, nós temos medidas alternativas e, em especial, a suspensão do contrato de trabalho que nós conversamos no episódio anterior. Tá, Ana, e os projetos de lei que existem, que estão que vêm para resguardar esse direito da gestante se manter afastada do ambiente de trabalho, específicos para a Covid? Eles estão em tramitação. Nós esperamos que eles sejam votados a tempo, porque o período da pandemia termina dia 31, o estado de pandemia de calamidade termina dia 31 de dezembro de 2020, e a gente espera que eles venham ser votados logo para poder resguardar essas gestantes e também as lactantes. Mas, até então, são apenas projetos. De toda forma, sempre é importante conversar com o advogado, porque cada caso é um caso. Não existe uma regra geral a ser aplicada, principalmente no questão da insalubridade e considerar o Covid para fins de salubridade. Como visto, precisa fazer um estudo bem pormenorizado. Tá? Obtenha todas as informações necessárias. No nosso blog existem 2 textos específicos sobre o assunto que eu indico para leitura, tá? E principalmente, se previna sempre. A prevenção é a melhor forma de resguardar tanto a vida da gestante como a vida do bebê. E você? Qual é a sua próxima dúvida? Qual é a sua dúvida? Encaminha pra gente. E gostou do texto? Curta, comente, compartilhe e salve para assistir depois. Um beijo e até o próximo episódio.